Olá, eu sou Milho Milho. e hoje vamos ler as histórias sobrenaturais dos inscritos. Aquela que aconteceu com você ou com alguém que você conhece. Aquelas que dão arrepio só de lembrar. É isso mesmo, vamos ao vídeo. E você já sabe que pra gente poder ler a sua história aqui, ela tem que estar onde? Aqui nos comentários. Então escreve aquela história que aconteceu com você, com alguém que você conhece, que te contaram, principalmente história de gente mais velha. Porque antigamente as pessoas gostavam de pôr medo, aliás, gostava mais de pôr medo nos outros, inventando essas histórias. Hoje em dia é difícil, né, contar essas histórias sobrenatural assim, tipo, muito recente, porque hoje em dia tem muita tecnologia, alguém gravou, né, alguma coisa assim. Antigamente o povo andava em lugar que ninguém andava, um lugar escuro, né? Nas quebradas no meio do bambuzal, né? Tem umas histórias assim. Conta aqui essa história pra gente poder Tinha mais ver. lugar com fantasma. É. Mas vamos ler as histórias então do vídeo mais recente de histórias sobrenaturais dos inscritos. Ó, o primeiro é esse aqui, ó. Olá, Milho, Minimilho e Lana. Essa história aconteceu com o meu pai nos anos 90. Ó, falei que antigamente tinha mais histórias sobrenaturais. Anos 90 é um clássico de histórias sobrenaturais e de histórias de UFO também, né? Porque foi nos anos 90, por exemplo, o ET de Varginha aconteceu, não foi? No Brasil teve chupacabra também. Vamos lá. Moramos no interior, meu pai sempre caçou quando era jovem. Uma certa vez ele foi caçar em uma mata que cercava um riacho com alguns colegas. Ah lá, já tá no bambuzal. Chegaram na fazenda de madrugada e pararam o carro em um pasto a 200 metros da mata e começaram a se preparar para caçar. Quando eles estavam quase chegando na mata, 30 metros de distância, eles iluminaram as árvores com uma lanterna e ali, de costas para eles, estava uma criatura humanoide de aproximadamente 2 metros de altura, pálida e muito magra. Deve ser o Slenderman. Será? Para piorar o medo, essa criatura se virou bruscamente para olhar eles. Meu pai diz que a criatura não parecia... Aliás, meu pai diz que a criatura parecia não ter olhos, ou eles eram muito negros, parecendo buracos. Foi nesse movimento da criatura quando eles começaram a correr como se não tivesse amanhã. Entraram no carro e saíram dali. Não falaram uma palavra entre eles até chegar na cidade. Obviamente, nunca mais voltaram lá. O coroa diz que ele correu tão rápido que os calcanhares batiam na bunda. Hoje em dia, ele acredita que tenha sido o corpo seco, também conhecido como unhudo, mas eu ainda tenho minhas dúvidas, pois aquela região especificamente sempre foi famosa por luzes estranhas no céu e barulhos estranhos na mata. Pessoalmente, acho que a descrição da criatura bate com a descrição de um ET. Abraços pra vocês e obrigado por... Olha, eu já fiz no Freak TV tanto história de ET quanto história do corpo seco. Tem lá uma história do corpo seco, faz muitos anos acho que eu já fiz. Já faz, sei lá, uns 4 anos que eu fiz a história do corpo seco no canal. E eu lembro que na época esse vídeo bombou, porque muita gente relembrou essa lenda, né? E vários estados do Brasil tem essa lenda do corpo seco. Lá, se eu não me engano, eu conto a história, uma das histórias, né, da origem do corpo seco. Depois vai lá conferir. Mais uma história que olá, Milho, Minimilho e Lana. É a primeira vez que eu vou contar um relato que de fato não é assustador. Como assim? A gente quer assustador aqui. Pula essa aí, não quero saber não. Vamos ler. Minha melhor amiga da faculdade começou a ficar com um cara que queria chamar de Sebastião. E eu sempre senti uma energia muito ruim dele. Certo dia eu estava em uma batalha de rap com essa amiga que há alguns dias havia brigado com o Sebastião e senti um arrepio. O que o Tião fez, hein? Não sei. Um arrepio tão forte, mas tão forte que eu me tremi toda. E minha amiga e o outro amigo percebeu. Não demorou 5 minutos para o Sebastião aparecer. Outro dia, esse dia sendo um que o Sebastião não ia para a faculdade, eu senti um outro arrepio, eita, do mesmo tipo, e novamente essa amiga estava do meu lado me acompanhando. Na mesma hora, ela disse que o Sebastião iria aparecer. Sebastião é um fantasma. Será? Foi dito e feito. No fim, eu virei uma pessoa que pressentia a chegada desse rapaz e da sua energia negativa. Mas em uma das nossas voltas para casa, eu vi Sebastião subindo o morro que existia ali perto e havia uma sombra super escura do lado dele. Não contei para minha amiga, mas semanas depois ela parou de ver ele. Foi isso. Muito obrigada por ler. Na próxima trago os relatos com fantasma. Olha que tava acompanhando o Sebastião subir no morro. Era o Tião e seu amigo fantasminha camarada. Será? Será que Sebastião era um morto-vivo, talvez? Oi, Milho, Minimilho Produção. Esse relato é do meu marido. Esse emoji aqui, que é? Não dá pra ver. Ele tinha um amigo militar que se foi em consequência de um assalto.
Meses depois do acontecido, a esposa desse amigo disse que não tinha sossego, que não conseguia dormir porque sonhava muito com ele. Segundo ela, ele dizia nos sonhos: pede pro Nilson, que é o marido dela, né, tirar aquelas coisas do meu peito. Eita, nós. É esquisito. Eu não consigo descansar. Diz pra ele tirar tudo. E começou a cobrar ela toda noite. Por que você ainda não falou com o Nilson? Diz pra ele tirar aquelas coisas do meu peito. Tá parecendo aquelas histórias do... Como é que era? O que saudade de você que tinha no rádio? Do Eli Correia. Lembra do Eli Correia? Comenta aqui embaixo se você lembra das histórias do Eli Correia. E se quando a sua mãe ouvia Eli Correia, essas histórias de quem entrou em contato com quem tá vivo, se você ficava com medo. Eu tinha medo dessas histórias. Ficava ouvindo: que saudade de você. Eu ficava com medo dessas histórias do fantasma do Eli Correia. Ela começou a mandar a mensagem pro meu marido insistentemente pedindo ajuda. Detalhe, ele não acredita nessas coisas, então demorou a atender o pedido dela. Ainda por cima, não havia motivo legal para requerer a exumação. Porque vai falar o que? O espírito dele apareceu num sonho, eu preciso abrir o túmulo para tirar alguma coisa que tá no peito dele, né? Mas meu marido conseguiu por ser influente. É bom de papo seu marido, né? Por isso que tá casado. Quando abriram o caixão, as únicas coisas que tinha no peito do moço eram as medalhas de honras militares. Tinha muitas. Então todas foram retiradas e entregues à esposa. Ela nunca mais se queixou de ter sonhado com ele. Era isso então que tava no peito? Eu não imaginava. Até então eu não sabia que podia estar no peito dele. Pensei que eram uns insetos, umas aranhas. Olá, Mili, Lana. O relato que eu vou contar é de uma amiga, que eu vou chamar de N. É de fofoca que a gente gosta. Em uma noite, a Anne estava voltando da faculdade, fazendo o trajeto a pé do ponto de ônibus até a sua casa, como normalmente. Só que ela tinha o costume de andar na rua ouvindo música, o que fazia com que ela perdesse a atenção do que estava à sua volta. Eu jamais que, em um caminho aqui, aparentemente voltando da faculdade, deve ser de noite. Você põe o fone de ouvido, você não vai ouvir o que está à sua volta. O perigo aqui não é nem fantasma, né? Ainda mais, a produção falou que ainda mais sendo mulher, isso não se faz. Em um certo momento, ela passou pelo portão de um condomínio, e quando ela chegou mais perto desse portão, de repente, uma mão de dentro do condomínio agarrou ela e ela quase infartou de tanto susto. Deve ser o guarda falando pra ela prestar atenção no caminho. Quando ela olhou, viu que uma moça tentava chamar a atenção dela desesperada, então ela tirou rápido o fone para tentar entender o que estava acontecendo. E a moça só gritou: olha para trás. Milho do céu. Quando a Anne olhou, um homem vinha atrás dela com uma garrafa de vidro. Eita! Em punho, já prestes a atacá-la por trás. Ela então se desesperou também e quando se deu por si, o portão do condomínio estava abrindo e a moça estava puxando ela para dentro, para salvar ela, né? E logo depois, já segura do lado de dentro, ela viu o homem ir embora e nem para chamar a polícia. Lembrando que tudo aconteceu muito mais rápido do que no relato. O porteiro tinha visto tudo. Então, começou a tentar acalmar a Anne e falou para ela ficar lá e ligar pro pai dela para ir buscá-la. Nisso, que ela terminou de dar atenção ao porteiro, ela só olhou pro lado e viu que a moça que puxou ela pra dentro não tava mais lá. A moça ajudou e saiu fora para não se envolver. Ela então perguntou pro porteiro onde a moça tinha ido, porque ela queria agradecê-la por ter salvado sua vida, né? Mas o porteiro só perguntou: que moça, menina? Tem nenhuma moça aqui. Eu só ouvi você começar a gritar quando eu vi o homem abrir rápido o portão e você entrou. Calma que você deve estar muito nervosa. Achou que ela tava vendo coisa pelo susto, Achou que tava doida. Ela então ficou muito confusa e depois concluiu que aquela moça só podia ter um anjo enviado para realmente salvar a vida dela naquele momento. Eu sei que é verdade porque ela é bem séria e nunca foi de inventar histórias, principalmente desse tipo. Um beijo a todos vocês. Olha, será que aquelas histórias que já teve algumas aqui de anjo da guarda, né? Algum espírito benigno, né? Porque tem espírito maligno também. O benigno veio ajudar ela desse ataque. Quem é esse cara? Ninguém chamou a polícia, nunca pegaram esse cara? Tem um maníaco assolto nesse bairro aí? Aí quando vai ver, o cara sumiu, o porteiro sumiu, não tinha ninguém lá, tava sozinha. Pensou? Aí ia ser mais loucura ainda, né? Chama a polícia, chega a polícia lá fala: não tem ninguém aqui não, filho. Esse condomínio aí tá abandonado faz anos. A pessoa. Estátuas são sempre observadoras? E não sei. Eu espero que se for uma coisa viva, que só observe, que não fale comigo. Oi, família Milho. Sou de São Miguel dos Campos. A L é Alagoas, produção? Acho que é, né? A gente já foi pra Alagoas, né, Maragogi? Mas o relato que irei contar aconteceu em meados de 2003, na minha cidade natal, Atalaia, Alagoas. Eu tinha 4 anos na época e acabava de voltar do velório da minha avó. E a casa
casa dela era bem perto do cemitério, então a gente voltou pra casa dela a pé. Assim que entramos em casa, eu vi pelo reflexo do vidro da porta da sala principal a minha avó sentada no sofá, mas ela não estava sozinha. A estátua que costumava ficar no meio da sala estava sentada ao lado dela. É aquelas estátuas vivas que ficam no centro da cidade. No primeiro momento eu fiquei assustada, não por ver a minha avó ali, mas pela estátua estar viva. Um segundo depois do que eu vi, a porta foi aberta e quando eu passei por ela, a estátua estava no mesmo lugar de costume no meio da sala. E minha avó não estava na casa. Detalhe, sempre que sinto cheiro de rosas, sei que a minha avó está por perto olhando por mim, igual nesse dia, que senti um forte cheiro de rosa. Eita! Primeiro você viu a estátua e a avó no sofá, de repente você olha, a estátua tá no lugar da estátua e a avó não tá lá. Será que a estátua é de algum parente que tava vivo e não tava mais? Será? Oi, Mili Lana, vou contar uma das histórias atuais que aconteceu comigo. Sou atriz de teatro e há uns meses atrás fui contratada para um espetáculo sobre lendas indígenas. Íamos ensaiar no Teatro da Arena Multiuso da cidade vizinha. Eu já tinha ido lá várias vezes. Nesse primeiro ensaio em específico, a diretora apagou todas as luzes do teatro e pôs uma música de fundo com sons de floresta para entrarmos na vibe. Se fosse comigo ia acabar dormindo, ia aparecer aquele sonzinho que coloca pra dormir de noite. E ficamos deitados no palco. Depois de um tempo... Todo mundo dormiu. Será? Não, depois de um tempo levantamos e começamos a andar e dançar como o corpo mandava. Até que eu olhei pro canto e vi uma figura me olhando. É normal pra mim ver vultos e aparições. Normal. Eu ver uns vultos, umas aparições de repente, normal. Já relevo. Mas isso foi totalmente diferente de tudo que eu já vi, pois aquela figura ficou ali o tempo todo olhando pra mim. O resto do ensaio. Foi muito agoniante porque ela não parava de me olhar em instante algum. Quando acabamos o ensaio, a diretora comentou que no meio do exercício começou a sentir uma energia muito forte. A minha amiga, que também estava, falou que também sentiu e ela também é sensitiva. Eu não falei nada, pois estava morrendo de medo, porque aquela coisa ainda estava ali. Fui embora junto com a minha amiga, então consegui falar com... consegui falar pra ela isso? Disse que a energia que sentia vinha do mesmo canto. E pasme, ela concordou comigo que aquilo não poderia ser um espírito e sim uma entidade. Não sabemos se é boa ou ruim, só conseguimos saber que é forte. Desde esse dia, sempre que eu vou na arena, aquela coisa está lá olhando pra mim. Hoje em dia, já me acostumei. Vamos dizer, aqui não dá nem pra saber se é algo ligado a alguma entidade indígena tal, né, que vocês estavam ensaiando sobre isso, ou é do teatro, né, porque tem diversas histórias de teatro que as pessoas vê espírito nos teatros por aí, porque, né, de alguém que já atuou lá, ou sei lá, porque é um negócio que existe há muito tempo atrás, tem várias histórias antigas que aconteceu ali, e, né, e dizem que alguns espíritos retornam. Ouvindo essas histórias me fez lembrar de uma coisa esquisita que aconteceu o mês passado comigo, então, senta que lá vem história. Como não tenho costume de dormir cedo, eu fui dormir às 2 e pouco da manhã. Me enrolei bem enrolada e fui fechar meus olhos para dormir. Quando do nada eu escuto o que parecia ser um com voz grossa e senti uma mão segurando minha panturrilha. Era só o que faltava, agora não adianta nem cobrir a perna, mais que o bicho pega. Não pelo lençol ou algo assim, eu senti como se a mão tivesse tocado... Ixi, tava por debaixo do cobertor ainda a mãozinha, assim, ok. Só estava eu e minha mãe em casa e ela já estava dormindo. Minhas pernas estavam totalmente cobertas e a porta do meu quarto estava trancada. Obviamente, no susto, eu me levantei voando para saber o que foi isso. Só para realmente não ter ninguém no meu quarto, tem nem como eu conseguir dormir naquele dia. Não sei nem como você ainda dorme no mesmo quarto ainda hoje. Tem nem como ela não tacou fogo nessa cama ainda. Olá, Mili Lana. Vou contar um de vários relatos sobrenaturais que já aconteceram comigo e família. A minha irmã mais nova das mulheres, quando criança, via coisas aparecerem pra ela, mesmo ela nunca tendo visto antes, é isso? Na época, ela tinha cerca de 1 ano e meio de idade. Morávamos numa casa que tinha os fundos bem grandes e não havia iluminação. Um dia, ela foi lá nos fundos da casa à noite e voltou correndo, chorando desesperada, dizendo que tinha visto um boi preto chamando ela. Eita, o Cramunhão, a primeira vez que ele aparece hoje. Nessa idade, ela nunca havia visto um boi para saber do que se tratava. Como que ela falou então que era um boi? Minha mãe e meu irmão mais velho foram lá atrás para ver o que era e não tinha nada. Nos próximos... capítulos aqui, é isso. Nos próximos vídeos eu conto mais sobre as coisas que ela viu e nós... aparentemente não é só essa menina que vê. A família inteira vê e vocês estão ok com isso. Tem um Cramunhão lá no fundo de casa, mas tudo bem, a gente releva. Super normal ver isso. E essas foram as
histórias de hoje. Eu espero que você já tenha contado a sua, já tenha deixado aquele like. E agora que terminou esse vídeo, vai lá conhecer o Lar Freak Lar, que é o nosso outro canal, onde a gente tá postando os daily vlogs, tá bom? Assista outros vídeos do canal. Até o próximo vídeo. E